Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Beleza? Tá estudando? Beleza. Como vocês pediram, a gente começou a fazer aqui uma gravação da aula. Poxa vida, parece que travou. Voltou. Estamos gravando uma aula aqui a pedidos porque, segundo o pessoal, preferiram que assistisse depois em alta velocidade, né? Beleza, sem problema nenhum. Beleza? Só que hoje, como você já viu aí no iniciozinho da nossa aula, vamos falar sobre polímeros, beleza? Então, abra seu livro de Química Orgânica, que a gente vai começar a meter dança aqui com um assunto novinho em folha. A maior parte da parte do que eu vou lhe falar aqui sobre polímeros são conceitos que você utiliza, né? E que, como eu já fiz um slide, aproveitei um slide muito bom, eu já coloquei aí para você se divertir, beleza? Então a gente vai começar a meter dança. Você então está vendo aí os polímeros, veja só, o nome já está dizendo poli, né? O que você vai ver com polímeros são o seguinte, ó. A gente tem, e o homem aprendeu a fazer isso, pegar várias moléculas, pequenas moléculas, e começar a juntar. Essa junção de várias moléculas, ele conseguiu fazer com que formasse uma macromolécula. Beleza. Essa molécula, para a gente, vamos dizer assim, vai ser chamada de meros, né? E polímeros, você vai ter os polímeros, beleza? Daí, por exemplo, para você, a era do plástico foi muito fácil, muito tranquila, né? Porque quando você surgiu já existia muito plástico, correto? Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui para não ficar estourando aqui no seu ouvido. Então já existia muito plástico. Provavelmente para seu pai e sua mãe, por exemplo, para mim, já teve uma quantidade menor. Eu sou da era da boia de isopor, que é um polímero, beleza? Eu sou da era da abafa-banca. Se você não sabe, pergunte a seu pai e sua mãe o que é abafa-banca. Se você não souber ainda, depois na aula ao vivo você me pergunta. Mas a gente não tinha tanto acesso aos plásticos. Plásticos, vários tipos de polímeros, né, de preferência os plásticos, eles eram mais difíceis de se obter, beleza? No nosso dia a dia. Já para você tudo é feito de plástico. Seus brinquedos eram feitos de plástico, certinho? Seu material é feito de algum tipo de polímero, mesmo que não seja um plástico, mas é um tipo de polímero. Um plástico, então, só um tipo de polímero, beleza? A garrafa PET, poxa, a garrafa PET é uma coisa muito nova, relativamente falando. Né? A garrafa PET, refrigerante PET 2 litros, poxa, é uma coisa muito nova relativamente falando, já que, poxa, seus pais estavam acostumados com refrigerante em garrafa retornável de 1 litro, que por um tempo ficou em desuso e depois começou a ser usado de novo. Hoje em dia tem até plástico retornável, né? Com algumas marcas, que eu não vou dizer a marca porque não tem ninguém patrocinando. Quando um dia que alguém me patrocinar aqui, eu falo as marcas tudo, beleza? Deixa eu lhe mostrar então. Opa, não é aqui não. Então o que você vai ter é o seguinte. Polímeros, então, são macromoléculas formadas a partir de moléculas menores. Essas moléculas menores vão ser chamadas de monômeros. Tome cuidado, que é a partir desses monômeros que você vai identificar o nome do polímero, beleza? Olha só. O processo, então, de formação de monômero em um polímero, eu vou ter um processo chamado de polimerização. Importante. Essa polimerização eu falo de plástico, só que seu corpo já está acostumado a fazer polimerização. Um dos polímeros mais conhecidos na natureza é o DNA e o RNA, beleza? Que são junções de bases nitrogenadas, beleza? Ou de ácidos nucleicos, o que é o DNA e o RNA são ácidos nucleicos, são junções de bases nitrogenadas, certinho? Que mais na frente a gente vai ver como é que funciona, né? Na parte que a gente chama de bioquímica, beleza? Vamos lá. Então você tem aí alguns tipos de monômeros, né? Você está vendo aí alguns plásticos, alguns materiais, algumas moléculas. A gente não sabe exatamente que molécula é essa. Então,
Você está vendo, então, que na fabricação de um polímero, a substância inicial constituindo um monômero, vai haver uma repetição desse monômero. Eu não posso determinar, então, a quantidade de repetições. Eu posso pegar aquele mesmo monômero e repetir várias vezes, interligando um no outro, criando uma macromolécula. Beleza? Você conhece uma. Você quer ver? Você conhece o amido. Beleza? Você conhece o glicogênio, que pelo menos você já ouviu falar. O glicogênio vai ser a junção de várias glicoses. Quantas glicoses, Marcos? Indefinidas. Beleza? Ela vai novelando, 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 novelando. E esse glicogênio vai estar presente aí no seu fígado, ó, na parte direita do seu corpo, tá aqui o fígado, e no bração, nos músculos. Legal? Vamos nessa. Então, você pode ter um dímero, você pode ter um trímero, você pode ter um polímero. Falando naturalmente, você tem, por exemplo, você tem um monômero, a glicose, beleza? Você tem aí uma chamada hexose. Vamos falar direitinho o que seria essa hexose, certinho? De vez em quando vai dar umas travadinhas, porque meu computador está, né, num processo de frescura. A palavra é essa, frescura. Resultado. Você tem a glicose. Se eu pego uma glicose com uma frutose, juntei, eu tenho a chamada sacarose, eu tenho um disacarídeo, beleza? Mas perceba, alguns açúcares são polímeros mesmo, beleza? Um tipo de polímero natural, você vai ter aí alguns açúcares, os polissacarídeos, legal? Ah, Marcos, mas você falou que eu posso ter um monômero repetido várias vezes, então eu posso colocar dois monômeros diferentes? Ó, pode sim, pode sim. O homem já ficou craque em fazer isso. Legal? Então, o pessoal que está querendo fazer engenharia química vai chegar lá na petroquímica e vai começar a perceber esses detalhes. Né? A constituição, a formação de alguns tipos de plástico, de acrílico, você vai ter mais de um monômero diferente que pode ser juntado em várias vezes, ou seja, indefinidamente a quantidade de vezes, e aí você tem um polímero, certo? Continuando. Teoricamente, a reação de polimerização pode prosseguir infinitamente, dando origem a uma molécula de massa molecular infinita, ou seja, a gente não tem como determinar a massa desse polímero a princípio, certo? Então, a ligação entre os monômeros é feita através de pontos reativos, isto é, átomos de grupos atômicos monômeros capazes de efetuar uma nova ligação química, seja pelo rompimento de insaturações ou par. Eu quero que você grife, Olhe só o que ele falou. Deixa eu grifar aqui para você, Fezes. Eu quero grifar. Vem cá, eu quero marca-texto. Isso, marca-texto. Vem aqui, marca-texto. Eu posso, então, fazer o rompimento, posso fazer uma polimerização a partir do rompimento de insaturações. Olha só a coordenação motora incredible. O rompimento de saturações, ou pela eliminação de partes da molécula que vão originar moléculas mais simples. Por exemplo, eu vou ter aqui a formação ou de água, ou de amônia, ou gás carbônico e por aí vai. Beleza? Então, esses pontos reativos, eles vão ser necessários para a gente fazer um tipo de polimerização. E você já percebeu que existem só dois tipos de polimerização. Um tipo de polimerização que você vai quebrar a ligação π. Você sabe que tipo de reação é essa, então olhe só, olhe nos meus olhos. Pare de anotar qualquer coisa e olhe para mim. Você está percebendo então, viu, filhos e filhas, que quando a gente está falando de polímeros, os polímeros, eles podem ser formados a partir de reações. Que reações são essas? Reações orgânicas, gato e gata. Beleza? Você vai ter reações orgânicas. Essas reações orgânicas são daqueles dois principais tipos que a gente já viu. Um tipo que a gente chama de substituição, né? A gente vai ter um tipo, e temos um outro tipo que é o processo de adição. Marcos, como é que a gente define, como é que a gente identifica um processo ou de adição ou de substituição? Se tiver insaturação, é adição.
Beleza? Na polimerização vai ser do mesmo jeito. Se eu tiver inicialmente no monômero uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ou seja, uma ligação pi, a ligação pipoca mais fácil, deixando então pontos de reatividade, que eu posso então interligar essas moléculas. Calma, eu estou lhe falando, só estou comentando, mas você vai ver isso na prática, viu? Com o tio aqui. Olha só lá na nossa apresentaçãozinha. Então, eu posso ter então um tipo de polimerização bidimensional, tridimensional ou simplesmente unidirecional, linearmente falando. Beleza? Você conhece isso, ó. A maior parte das estruturas da proteína, você tem uma estrutura primária, por exemplo. Não sei se você se lembra, mas proteína é o quê? E aí, quando eu pergunto é o quê para você responder, eu quero que você me diga do que é que a proteína é feita. E aí eu vou contar 3 segundos para você responder aí mentalmente. Se você acertou, você festeja. Se você errou, ótimo, porque você não esquece nunca mais. Legal? Então a proteína, ela é formada por 1, 2, 3 aminoácidos. Não estou falando que são 3 aminoácidos, estou contando só os segundos para você falar aí, viu? Então, são formados por aminoácidos. Eu tenho então esses aminoácidos interligados e às vezes ele cria uma molécula linear, ó, linear. Você tem uma estrutura primária da molécula, beleza? Se ele começar a enovelar, você começa a ter algumas estruturas secundárias, terciárias, e aí você vai começar a ter também uma estrutura bidimensional para esse polímero ou até tridimensional. Lembre mais uma vez, o homem está craque em fazer isso. Porém, mesmo o homem estando craque para fazer isso, a natureza já ficou craque há muito tempo, beleza? Só que o homem, fuleiro do jeito que é, inventou alguns tipos de polimerização que a natureza não consegue quebrar, né? Você tem aí os plásticos e lembre que parece que o mundo vai se acabar em plástico. Existe uma ilha de plástico, né, no meio do Pacífico, só feito de plástico, imagina só plástico, né? E fica lá no Pacífico, rondando, tal. Só plástico. Quando é, Marcos, que isso aí vai conseguir ser eu me esqueci o nome da palavra, não é digerido, não é deteriorado, degradado, né? Quando é que isso aí vai ser degradado? Em alguns milhões de anos, ou senão o homem tem que fazer processos como você já conhece, aquele processo chamado de reutilização, pode ser um processo, né? Ou reciclagem também é outro processo. Você aprendeu isso e sabe mais do que o tio quais são as diferenças de um para o outro, beleza? Então, continuando nosso pau de Daindônio, a gente tem aí um primeiro tipo, ou melhor, de uma forma geral, como poderia acontecer um processo de polimerização. Então, eu vou pegar aqui uma canetinha, a canetinha mágica aqui, e você percebe que aqui eu tenho uma ligação dupla. Olha isso, eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação π. Quando eu romper essa ligação π, ela, como essa ligação π, olha, a ligação π estava neste carbono, e neste, eita misericórdia, e neste, eita fezes, e neste carbono aqui. Eita misericórdia, aqui a coordenação motora tá brava. Então eu tenho aqui esses dois carbonos fazendo a ligação. Vou pegar a borracha aqui. Queria saber como é que a gente apagava. Pronto, apaguei. Apaguei para não ficar feio. Pronto, então você tá vendo aí. Vou deixar a canetinha. Então você tem este carbono e este carbono aqui. Espero que você esteja vendo aí com um pontinho. Quando eu quebrar a ligação π, a ligação π vai vir, vai ficar do lado de cá e do lado de cá. Poxa, é possibilidade de ligação. Então o que acontece? Eu tenho essa molécula aqui, abrindo a ligação π, deixando a possibilidade para um lado e para o outro. E essa molécula também, com a molécula para um lado e para o outro. Resultado, eu consigo então, só aqui que você está vendo aqui ó, um monômero. Ó, eu tenho aqui um monômero e aqui, peraí, venha cá. E aqui eu tenho outro monômero, certinho? São monômeros iguais, com 2 carbonos, mas não deixam de ser monômeros.
beleza? Então, ligam-se uns aos outros. Isso aqui, o primeiro processo que você está vendo, é um processo de... Eita, que tá brabo aqui, viu? Não sou eu, gente, não sou eu. É o mouse imundo que não está querendo que eu domine ele. Esse mouse filho de uma égua. Olha só. Então, eu tenho um processo aqui de adição. Ó, processo de adição. Coloquei um ADD. Isso é um ADD, viu, gente? E aqui eu vou ter um processo em que, olha só, eu tenho aqui um fenol. Eu espero que você tenha lembrado. Eu tenho aqui um fenol. Eu tenho aqui um aldeído, beleza? Um metanal. E eu tenho aqui outro fenol. Se eu fizer uma ligação entre esses três, eu vou pegar, arranquei o hidrogênio, arranquei o oxigênio, arranquei o hidrogênio, eu consigo criar uma molécula interligada do jeito que você está vendo. Ó. Só que ainda eu tenho pontos de reatividade aqui e tenho um ponto de reatividade aqui que podem continuar. Ou seja, as moléculas podem continuar sendo repetidas. Então, do lado de cá pode aparecer um CH2, um CH2O, aqui também um CH2O, e ele conseguir ser repetido. Esse processo aqui de baixo é uma polimerização. Como saiu coisa, a gente chama de um processo de venha, eu vou conseguir escrever com o mouse, hein? Ó, eita misericórdia. Processo de condensação. Ó, colocar um tio. E aqui, opa, isso que é uma cedilha. Beleza? O primeiro processo, processo de adição. O segundo processo, processo de condensação. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Então, olha só, por causa disso, e você está vendo aí, ó, existe uma grande quantidade de tipos de polímeros derivados hoje artificiais de compostos químicos, principalmente o petróleo. Cada polímero é mais... Por que o petróleo? Eu comentei aqui sobre o petróleo. Poxa, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então você tem uma cacetada, tudo quanto é hidrocarboneto possível você encontra no petróleo. O que o homem aprendeu a fazer? Pegar esses hidrocarbonetos e começar a interligar um com o outro. Beleza? Criando estruturas que não conseguem ser solúveis nem em substâncias polares, nem substâncias apolares. O homem é miserável, beleza? Importante também, né? Ele se empolga e começa a produzir demais. O material começa a ficar barato e aí ele continua produzindo mais ainda, porque ele, inevitavelmente a produção em larga escala vai começar a dar lucro a ele. Só que o que você não vai utilizar mais, você acaba jogando fora. Consequentemente, ele fica acumulado na natureza. A natureza, então, né, a estrutura foi tão complexa que a natureza não consegue degradar e aí fica acumulado. Né? Vamos nessa. Então, cada polímero é mais indicado por uma ou mais aplicações, dependendo das suas propriedades físicas, mecânicas, elétricas e ópticas. Lembrando, eu ia dar aula hoje com o meu óculos, né? Porque eu estava com a dorzinha de cabeça, abusada, porque de tanto eu ficar lendo sem óculos. Resultado, meu óculos, ele é formado, né? Ele é feito não mais de vidro. Antigamente, os óculos eram feitos de vidros, né? E por refração, o pessoal manipulava, né, e fazia um outro tipo de polímero, ou um outro tipo de vidro, um outro tipo de óculos, né? Mas era um problema retado, porque se esse óculos cada vez ficava mais pesado, né? O vidro não é muito legal, porque ele pode bater no chão e estraçalhar todo. Resultado, uma das formas que você tem de lentes é o policarbonato. Não estou atualizado, eu sei que tem outros polímeros que estão sendo utilizados hoje. Então, essa estrutura, como o policarbonato, ele já começa a ser manipulado, parece até um vidro, consegue ser translúcido como o vidro, porém, ele consegue ser melhor manipulado para a formação do grau. Beleza? Que você lá chama, lá em física, da dioptria. Legal? Aí, resultado, você vai ter óculos cada vez melhores. Hoje você consegue ter óculos extremamente leves e com um grau, às vezes, bem elevado.
Legal? Que as pessoas, de um modo geral, não conseguem nem perceber, né, que aquele grau é tão grande, né? E vamos nessa. Isso é só um tipo, né, de aplicação. Você sabe muito bem que existem vários tipos, assim como os pneus, né? Então, os tipos de polímeros mais consumidos atualmente são polietileno, que vamos ver como é que ele é, o polipropileno, poliestireno, poliéster, poliuteranos, beleza? Outras classes de polímeros, como poliacrilatos, policarbonatos e fluopolímeros, têm tido um uso crescente. Principalmente os poliacrilatos, acrílicos, né? Que dá uma impressão de ser vidro, mas não é, né? E outra coisa, ela tem uma resistência maior ao impacto do que o próprio vidro. Você provavelmente já viu isso naqueles copinhos que o pessoal normalmente dá em formaturas e por aí vai, né? Umas canequinhas bem bonitinhas, até em festas o pessoal utiliza o acrílico, para que você não fique sofrendo lá com um copo de plástico. E esse copo de plástico descartável, o próprio nome está dizendo, ele vai ser descartado. Legal? Então, a utilização do poliacrilato fica maior, né, porque ele é mais resistente, e você usa menos copos, né, porque a cada gole no copo plástico, no copo descartável, a cada gole que você dá, você joga fora. Joga fora. No poliacrilato você pode estar reutilizando. Ó, enche aqui, por favor. Enche aqui, por favor. E vamos nessa. Isso aí é de uma forma só ilustrativa, né? Depois você vai se divertir, vai olhar isso aí, né? Eu vou mandar junto. Você já percebeu, né? Que eu mandei junto com a aula, eu já coloquei aí os slidezinhos para vocês se divertirem e ir acompanhando, se você quiser. Legal? Então, ocorrência. Você tem, então, por exemplo, uma classificação dos polímeros quanto à ocorrência. Você tem, então, os polímeros naturais, já lhe falei de alguns. Você tem aí, ó, os mais importantes, os carboidratos, como celulose, amido, glicogênio, beleza? As proteínas, né? Proteínas porque são formadas por aminoácidos, os ácidos nucleicos, formados de bases nitrogenadas, beleza? Então, esses aí são os principais. Tem mais, gente? Tem mais sim, viu? Mas essa aí você tem uma classificação dos polímeros quanto natural ou, você vai ver ali, ou artificiais, ou sintéticos, beleza? Então, há pouco tempo atrás, você tinha a camisa do Brasil para os jogadores feitas de algodão, legal? Resultado, hoje em dia o algodão ele molha, ele fica pesado, o atrito dele é maior com o corpo, incomoda e por aí vai. Hoje em dia você já tem alguns materiais sintéticos que a camisa não chega nem a molhar, legal? Pode chover como for e não molha. A gota vai passando assim, ó. Ou seja, a trama é tão fechada e o material é tão apolar que ele não deixa nem a água passar. Resultado, o cara tá molhado, ou melhor, tomando aquela chuva, pega a camisa e fala assim, ó, pum, pronto, tá seca a camisa de novo. Legal? E ainda deixa uma sensação como é que eu vou dizer, de uma sensação mais agradável, né? De não estar tão pesada a roupa, né? Eu jogo muita bola. Não sei se você sabe, mas eu jogo muita bola. Então eu sou craque em saber essas coisas. Mentira. Resultado. Dentre eles estão o nylon, o polietileno. O nylon você conhece, né? Você tem roupas de nylon. O polietileno também, você tem algumas roupas com fibras de polietileno. O PVC você conhece o PVC como aqueles canos, né? Canos de esgoto, aquele cano branco, né? Então, no setor de fibras têxteis, além de falarmos em fibras naturais artificiais, falamos também em fibras artificiais ou modificadas, né? Como rayon, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas é legal. Resultado, você também tem aí o pneu. O pneu, você vai ter um tipo de polímero. Gente, a estrutura do pneu ele tem que ser extremamente bem detalhada.
na sua constituição. É por isso que alguns pneus são mais caros e outros mais baratos, porque uns são gastos mais facilmente, outros não. O que vai acontecer é que se você quer um pneu de qualidade, ele tem que ter durabilidade, ele tem que durar muito tempo. Ele não pode ser muito duro, porque senão ele escorrega no asfalto. Ele não pode ser muito mole, porque senão ele é deixado no asfalto, né? Ou seja, ele acaba sendo desgastado no asfalto, né? Então, tudo isso tem que ser contado, tem que ser trabalhado na hora de fazer um pneu. O pneu é uma coisa linda de se fazer, né? Eu tive a sorte de conhecer a fábrica não me lembro se era da Bridgestone ou da Pirelli em Feira de Santana, e é espetacular cada processamento que faz. Aí você fala bem assim, Marcos, para que tanto processo? Cada processo desse você tem um tipo de polimerização para deixar o pneu do jeito que deve. Você consegue perceber isso, por exemplo, também lá na Fórmula 1. Na Fórmula 1 você tem vários tipos de pneu para o que você quiser. Então, choveu, troca o pneu para chuva. Tá garoando, troca o pneu para garoa. Não está chovendo, troca o pneu para pneu liso. Legal? Então, para cada tipo de pneu, você vai ter uma estrutura, uma polimerização, um processamento diferente. Logicamente que todo processamento vai ter aí no meio uma polimerização. Uma coisa que acabou vindo na minha cabeça, não sei por que, mas veio na minha cabeça, no pneu ele tem algumas fibras de aço, né? Tem uma malha de aço, né? Então tem a malha de aço no próprio pneu e tem um aro de aço, né, na parte interna para que ele com a pressão e com o impacto ele não detone, ele não desembece. Legal? Resultado. O aço, por exemplo. O aço é um tipo de polimerização. Você que está estudando já química inorgânica, o aço, que é uma liga de ferro e carbono, eu posso chamar de um polímero? Não posso. Não posso chamar de polímero. O que você vai ter ali é uma liga metálica, beleza? É o chamado ferro-carbono. Então o aço não é um polímero, beleza? Marcos, como é que eu poderia definir então? Como é que eu poderia diferenciar um do outro? Poxa, o aço ele vai ser uma estrutura metálica. O polímero é uma substância orgânica. O aço, eu tenho uma substância, né, que eu não tenho uma molécula definidora dessa substância, que vai ser o ferro, que está ligando com o carbono. Então você vai ter uma estrutura de ferro e carbono. Não tinha uma molécula antes carbono, uma molécula ferro. E para você interligar. No polímero você tem uma molécula, essa molécula existe e você vai ter a opção de interligar ou não, se ela te der condições para isso, beleza? Então não é toda molécula que polimeriza e também não é toda molécula ou nem toda substância consegue fazer polimerização, beleza? Estamos na química orgânica, então polimerização está na química orgânica, beleza? Marcos, eu poderia, então, mesmo não tendo na química orgânica, mas eu poderia ter alguns detalhes, né, que colocados nessa molécula, ela poderia ganhar novas características como polímero? Pode sim. Você tem alguns metais que você pode colocar lá no polímero e dar algumas características, como cor, resistência e por aí vai. Na própria borracha, não foi o metal que foi colocado o enxofre. O enxofre que deu uma estrutura, deu uma resistência maior à borracha do pneu. Legal? Vamos nessa. Tem aqui alguns polímeros, se você quiser dar uma olhada depois, você dê, beleza? Então, eu tenho o seguinte, eu vou ter dois tipos de cadeia, uma cadeia homogênea, quando o esqueleto da cadeia for formado apenas por átomos de carbono. Gente, essa estrutura, essa classificação de homogênea e heterogênea é a mesma classificação que você dá para a cadeia, certo? Então, se a cadeia é homogênea e você tem um polímero feito somente de carbono na sua cadeia principal, você tem aí um polímero homogêneo, beleza? Marcos, mas se forem polímeros diferentes,
Mesmo sendo polímeros diferentes, se você tiver a cadeia principal, a parte que se polimeriza principal, somente com carbono, você tem um polímero homogêneo. Se tiver algum heteroátomo, que você já conhece que heteroátomo vai ser moléculas que podem fazer no mínimo 2 ligações, então se tiver entre carbonos, você tem uma cadeia aí heterogênea, certo? Vamos voltar. Então você tem aí, quando o esqueleto da cadeia é formado por apenas átomos de carbono, você tem uma cadeia, um polímero homogêneo e um polímero heterogêneo, quando no esqueleto da cadeia existem átomos diferentes, né, de carbono, ou heteroátomos, aqueles caras que conseguem fazer no mínimo 2 ligações para estar entre 2 carbonos. Olha, isso aí não cai muito, viu? Isso não cai muito. Porém, eu tenho medo que apareça para você. Por isso eu deixo aqui para você, beleza? Entenda o seguinte, ó. Eu tenho um polímero, primeiro uma visão geral para você entender. Eu tenho um polímero tático. Um polímero tático é quando as unidades monoméricas dispõem-se ao longo da balança segundo a ordem, ou seja, eles estão organizados. E aí eu vou lhe mostrar o tático. Espera aí, eu vou lhe mostrar o tático. Eu quero que você enxergue, eu vou botar aqui a setinha para você enxergar melhor. Eu quero que você enxergue o seguinte, ó. Observe esse fenil. Tá vendo o fenil? O fenil aqui. Ah, Marcos, tem uma ligação dupla também. Não, mas não se importe muito com ele, não. O fenil aparece aqui embaixo, depois esse fenil aparece aqui embaixo, e perceba, se a gente for dividir em duas partes, ele aparece separado aqui por essa ligação dupla, ele aparece do lado esquerdo do monômero. Aqui o fenil aparece embaixo, do lado esquerdo, embaixo do lado esquerdo, embaixo do lado esquerdo, embaixo do lado esquerdo, tudo certinho. Isso aqui vai ser um polímero tático, porque os polímeros estão, ou melhor, os monômeros estão bem organizados, beleza? Entenda também, espero que você esteja vendo aqui, ó, eu tenho aqui de novo o fenil. O fenil está aqui, agora para cima, esse para baixo, esse para cima, esse para baixo, esse para cima, esse para baixo. Marcos, não está organizado não. Mentira, está sim. Está bem organizado, um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo. Por isso que ele também vai ser considerado um polímero tático, beleza? O polímero, então, atático, o polímero atático, vai ser aquele que não tem uma ordem específica. Então, você vai ver, por exemplo, um para cima, um para baixo, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, aí daqui a pouco tem outro para cima, ou seja, está desorganizado, beleza? Está desorganizado. Nunca vi cair isso aí, mas é importante eu estar comentando com vocês que existe esse fio de água, beleza? Existe também, dentro dos táticos, existem os isotáticos, distribuindo ao modo unidades sucessivas após rotação ou translação, podem ser exatamente sobrepostas. Então, repare só, ó, deixa eu lhe mostrar aqui, ó. Esses caras aqui, ó, eles não podem ser sobrepostos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, arrancar daqui e colocar aqui, eles não são isotáticos, beleza? Eu posso, assim, ó, eles podem, assim, ó. Não, desculpe, eles podem ser isotáticos, desculpe. Esses caras aqui, eles são isotáticos, ó. Se eu arrancar ele, né? Se eu arrancar esse daqui, arrancar esse daqui, deixa eu mostrar um mouse maior. Se eu arrancar esse cara aqui e colocar em cima desse, eles são sobrepostos, beleza? Então, esses caras aqui são isotáticos, né? Agora, se você tiver um sidiotáticos, né? Ou seja, não produz, ou seja, reproduz a imagem especular desta última, então olha só. Se você observar esse e esse aqui, esse daqui, deixa eu botar um mouse maior, esse carinha e esse carinha aqui, ó, se você colocar um em cima e o outro embaixo, um é a imagem especular do outro, beleza? Então eles não podem ser sobrepostos. Esses daqui são sindiotáticos, beleza? Esses são isotáticos, esses são sindiotáticos, beleza? Continuando. Citático. Olha, citático e atático não cai. Os sindiotáticos, oh meu Deus, não cai nem a pau, beleza? Mas táticos e atáticos é bom você saber, beleza? Deixa eu mostrar então. Pronto, olha só. Vamos lá. Vou lhe mostrar então agora
uma classificação quanto ao tipo de polímero. Existem dois tipos de polímeros, assim como existem as cadeias. Então, o assunto polímeros é um assunto bem fácil, é bem tranquilo de você entender. Por quê? Porque são assuntos que você já viu, beleza? Então, por exemplo, cadeia carbônica você já viu. Você sabe que existe uma cadeia homogênea e heterogênea, assim como existe polímeros homogêneos e heterogêneos. Agora, você vai ver uma cadeia ramificada ou não ramificada. A gente chama a cadeia ramificada de cadeia 1, 2, 3, ramificada. Muito bem. Ela vai ser chamada de cadeia ramificada. Agora, uma cadeia não ramificada pode ser chamado de 1, 2, 3, cadeia normal, cadeia linear ou não ramificada. Beleza? Aí, resultado. Poxa, você está vendo então um polímero linear. Ele é importante pra caramba. Isso já caiu até no seu Enem. O polímero linear, ele simplesmente não tem ramificação. Mas isso tem consequência, velho. A consequência é que eles vão ser chamados de polímeros termoplásticos, beleza? Eles vão ser chamados de polímeros termoplásticos, ou seja, quando eu pego esse polímero e aqueço, ele perde sua estrutura principal, né? Ele fica lá meio viscoso, mas quando ele resfria, ele volta à sua estrutura inicial. Legal? Ele volta à sua estrutura inicial. Olha para cá. Então, polímeros lineares, quando é um encadeamento linear de átomos, né? Ou seja, não é ramificado, ou seja, não ramificado, anote aí do ladinho. Os polímeros lineares dão origem a materiais termoplásticos, isto é, plásticos que podem ser amolecidos pelo calor quantas vezes quisermos e ao resfriarmos, voltam a apresentar as mesmas propriedades iniciais. Ou seja, ele não perde as propriedades iniciais. Marcos, então, se ele perguntar o que é termoplástico, que ele não vai perguntar, ele vai lhe dar uma estrutura de um polímero e vai lhe perguntar se aquilo ali é um termoplástico ou um termoendurecente, que você já vai ver o que é. Beleza? Então, o termoplástico, bote aí no seu caderninho. O termoplástico, ele possui cadeia não ramificada e o termoendurecente apresenta cadeia ramificada. O termoplástico, você já sabe o conceito, o termoendurecente simplesmente é o contrário. Deixa eu lhe mostrar. Resultado. Se o polímero for tridimensional, ou seja, se a molécula estiver em todas as direções, eu vou ter então átomos, polímeros termoendurecentes ou termofixos. Beleza? Esses materiais, eles não conseguem ser amolecidos e quando eles são amolecidos, eles perdem a estrutura inicial. Eu acredito... Opa, desculpe, eu esqueci de mostrar. Desculpe. Aí, ó. Os termoendurecidos, né? Os termofixos e termoendurecentes. Eu queria lhe mostrar e queria lhe dar um exemplo. Por exemplo, se você pega lá e provavelmente você... vou acender a fogueira. Fogueira de São João, estamos já em julho, né? Está passando rápido pra caramba. Mas estamos em julho e você chega lá e fala bem assim, não, vou acender a fogueira. Né, para as cidades que permitiram. Por exemplo, aqui em São Antônio de Jesus não permitiu fogueira. Aí o que acontece? Normalmente o pessoal utiliza até plástico para começar a queima né, da fogueira. Aí quando você pega esse plástico, e se você já teve a experiência de fazer isso, por favor, não queira fazer isso em casa, porque se uma gotinha daquele plástico incandescente pegando fogo tocar em você, é uma queimadura absurda, chegando a segundo ou talvez até terceiro grau, a depender de como vem a gotinha, viu? Então não experimente fazer isso. Mas depois que você queima aquele plástico, você percebe que ele perde, num saco plástico, por exemplo, você queima, ele encolhe todo, né? Ele encolhe todo e forma quase que uma gota de plástico, né? Se você pegar e esperar aquilo esfriar, ele não tem mais as propriedades iniciais. Isso quer dizer que a sacola plástica ela é termoendurecente, beleza? Isso quer dizer que ela não consegue, quando aquecida, voltar à estrutura inicial, beleza? É só um exemplo. Outro exemplo é também quando você pega alguns materiais plásticos, né, alguns tipos de plástico, alguns tipos de polímero,
aquece, e aí pega esse líquido e começa a fazer cadeiras e por aí vai. Poxa, você tem um termoplástico, ou seja, você não perdeu as propriedades daquele plástico, não. Então tem que ter a identificação desses plásticos, legal? Normalmente a identificação desses plásticos vem no fundo da embalagem, principalmente se a embalagem for reciclada, né? Vamos lá. E aí a gente tem os tipos de reação de polimerização. O primeiro tipo, eu me lembre que só são 2 tipos, eu tenho aí o que a gente chama de polimerização por adição. Toda reação de adição acontece com ligação dupla, onde a ligação π, ela poca mais fácil. Só que se essa ligação pocar mais fácil, esse carbono vai ter possibilidade de fazer ligação para cá, e esse carbono também vai ter possibilidade de fazer ligação para lá. Beleza? Então, é como se a ligação π estivesse aqui e ela fizesse isso, ó. E aí outras ligações são feitas. Marcos, nessa ligação π quebrada, então só pode ser formada novas ligações πs também? Não. Aí, para formar uma polimerização, ela vai quebrar a ligação π e com outro carbono ou com outra estrutura vai formar uma ligação sigma, certinho? Vai fazendo com que forme aquele encadeamento de moléculas, certinho? Certo, vamos nessa. Ah, certo, e já ia esquecendo. Olha, toda vez que a gente tem uma ligação dupla, a gente tem uma nomenclatura usual, né, chamado de compostos vinílicos. Então, compostos insaturados com dupla, eles podem ser chamados de compostos vinílicos, certo? O que vai acontecer então? Poxa, se para fazer uma polimerização por adição, eu tenho que quebrar a ligação π da ligação dupla, né, a ligação π da dupla, o que vai acontecer? A gente tem a polimerização de compostos vinílicos aí, certo? Onde eu tinha antes uma cadeia insaturada, quebra a ligação π, forma uma sigma, vou ter agora uma estrutura saturada. Porém, o nome ainda fica o resquício do monômero que formou aquela molécula. Deixa eu mostrar na prática. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Então, polímeros vinílicos são polímeros formados por reação de adição, no qual no seu esqueleto, na sua cadeia, você tinha uma insaturação, ligação π ou até ligação tripla, viu? Ligação dupla ou ligação tripla. A gente chama então esse radical de radical vinila, como está mostrando aí. Resultado, eu quero que você enxergue essa parte aqui de baixo, ó. Depois você lê o restante. Você está vendo aqui um eteno. Marcos, mas não está escrito eteno, tá escrito etileno. Resultado. Os caras, quando fizeram a nomenclatura dos polímeros, eles decidiram que a nomenclatura deles deveria ser a nomenclatura usual, certo? Então, como o monômero, nesse caso, foi o eteno, assim como posso chamar de etileno, o que vai acontecer é que quando eu pego esse eteno ou etileno e junto vários etilenos ou vários etenos, ele não vai ser chamado de polieteno. Ele vai ser chamado de um polietileno. Olha. O que vai acontecer então? Ó? Você está vendo aqui, ó, um etileno ou um eteno, certo? No momento que eu quebro a ligação π, existe a possibilidade aqui de formar novas ligações com outros etilenos que existam. Resultado, como é que a gente representa então essa molécula? A gente representa ela desse jeito e o Nzinho. Que Nzinho é esse aqui? Quer dizer que ele está sendo repetido várias vezes. Então você vai ter um etileno, melhor, um eteno, eteno ou etileno, tanto faz. Então você vai ter um eteno, outro eteno, outro eteno, outro eteno, outro eteno. Quantos etenos? N. N. Como é que eu vou então representar? Eu vou representar esse polímero pelo seu monômero. Eu vou representar este polímero por seu monômero repetida N vezes. É isso que você está vendo aí, ó. Você está vendo então esse etileno aqui. Quando eu quebro a ligação π, forma-se um composto saturado, porém a molécula continua com o nome etileno. Só que quantos etilenos? Vários. Polietileno.
Beleza? Então, características só para você identificar alguns, a gente tem aqui só alguns, né, para não ficar muito cansativo, que eu sei que essa aula é um pouquinho chata. Polietileno é obtido a partir do etileno, ou seja, do eteno, possui alta resistência à umidade, ou seja, é uma substância apolar, porque é um hidrocarboneto, e é um ataque químico, mas tem baixa resistência mecânica, podendo então ser quebrado ou esticado com facilidade, rasgado com facilidade. Empregado na fabricação de folhas, então toalhas, cortina, invólucros, embalagens, etc. Recipientes como sacos, garrafas, baldes, canos plásticos, brinquedos infantis e fios elétricos, etc. Beleza? Então você tem aí o polietileno, um dos principais e um dos primeiros a serem fabricados. Viu? Eu tenho agora esse cara aqui, ó, perceba. Eu tenho um propeno, ó, gente, isso aqui é um propeno, ó. Esse propeno aparece aqui quantas vezes? N vezes, beleza? Só que a gente não vai chamar de propeno, a gente vai chamar de propileno. E aí, quando eu quebrar essa ligação π aqui, essa ligação π vai vir para um lado, vir para o outro. Esse CH3 vem para baixo. Ou seja, isso aqui que era uma cadeia carbônica só, agora quando eu formar uma molécula, eu vou ter um polímero aqui, ó, ramificado com CH3 aqui. Resultado, o polipropileno ele já não é mais termoplástico. Ele vai ser considerado termoendurecente, beleza? Propileno, então, ele é mais duro, né, resistente ao calor, e quando comparado ao polipropileno, é muito usado na fabricação de artigos moldados e fibras. Por quê? Porque ele não estica, ele é mais duro, beleza? Ele é mais duro, beleza? Por que, Marcos? Mais uma vez ele disse. Ele tem aí uma ramificaçãozinha que aparece aqui, ó. Ramificaçãozinha que aparece aqui. Vamos nessa. Só para exemplificar, logicamente, né? Você tem aí o isobuteno, né? Interessante, deveria ser butileno, né? Que pena. Mas você tem aí o isobuteno, beleza? Que é ramificado pelos dois lados, né? Constitui um tipo de borracha sintética, chamada de borracha butílica, muito usada na fabricação de câmaras de ar para pneus. Olha só que lindo! Não sei se você se lembra, mas a borracha, antigamente, era feita de quê? Do látex, beleza? Retirado da seringueira. Então, nessa época, poxa, o pessoal começou a fabricar seringueira e na Amazônia o pessoal começou a exportar o látex demais, beleza? Porque o pessoal estava começando a fazer pneu pra caramba. Resultado. Aconteceu uma quebra, não me lembro qual foi o ano, e aí você pergunta, Claudinho, não me lembro quando foi a quebra do látex, né? Ou seja, o pessoal que vendia o látex, agora não podia mais vender, por quê? Porque o homem, esqueci também o nome do cara que fez isso, inventou uma borracha sintética. Uma borracha muito mais barata e fabricada a partir até do petróleo. Resultado, o que foi aconteceu? Quebrou todo mundo, beleza? Então você teve a crise da borracha, né, a partir desse processo. Por isso, a borracha sintética, chamada de borracha butílica, né, uma das borrachas que você tem, ela vai ser chamada de borracha butílica, por quê? Porque ele vem do buteno, certinho? Como você viu aqui na formação. Tem um pouquinho aí de história que não vai interferir muito na sua prova, essa história química não. Viu? Vamos lá. Poliestireno, esse é importante. Você está vendo aqui que você tem aqui uma parte do fenil, beleza? Fenil. Só que ele não vai ter um nome muito legal, ele vai ser chamado de estireno. Quando ele é produzido como se fosse um líquido, né? E aí o que o homem fez? Ele percebeu que esse líquido, ele suportava receber ar. E aí ele inflava, né? Ele inflava e ficava com bolhas de ar. Essas bolhas de ar, por aquecimento e por compressão, você conseguia fazer placas.
Daí o que você conhece como isopor. O isopor é um tipo de polímero chamado de poliestireno, certinho? Marcos, esse isopor aí que você está vendo, sempre vai ser do mesmo tipo? Não. Hoje em dia você já tem vários outros tipos de polímeros que funcionam como isopor. Mas por que é que o isopor ele é um ótimo isolante térmico? Por causa do ar, certo? Por causa do ar. Então, o ar é um dos melhores isolantes que você tem. Logicamente que o melhor de tudo é você ter uma garrafa térmica sem ar entre as paredes da garrafa térmica, né? A vácuo. Né? E tem outras estruturas para impedir a condução, a convecção, por causa do ar, né? E a irradiação, por isso você vai ter um espelhamento lá na estrutura interna da garrafa térmica. Saindo um pouquinho da parte de física, o isopor ele é muito legal, por quê? Porque ele possui ar na sua estrutura, beleza? Não na sua estrutura molecular, mas na sua estrutura conformacional, no formato dele. O que vai fazer com que esse ar impeça a troca de calor com o meio. Quanto mais grosso esse isopor, maior será a barreira, né, de ar que você vai ter lá. Então, é isso que você está vendo aí, o poliestireno. É obtido a partir do estireno, ou vinilbenzeno, como você está vendo aí. Esse polímero também se presta muito bem à fabricação de artigos moldados, como pratos, copos e xícaras, né? Aquelas xícarazinhas que você vê, aqueles copinhos descartáveis para você beber café e substâncias quentes. Legal? É bastante transparente, bom isolante elétrico e resistente a ataques químicos, embora amoleça pela ação de hidrocarbonetos, né? É apolar. Né? Com a injeção de gás no sistema quente, forma a produção de um polímero que se expande, dando origem ao isopor. Legal? Ao isopor. Uma coisa importante de dizer é que ele está dizendo que ele é transparente, mas assim, o líquido é transparente, beleza? No momento que você coloca o ar, ele então cria uma coloração específica por causa da combinação dos dois, certo? PVC. O PVC é uma das substâncias mais legais que eu acho. Sabe por quê? Porque ele é chamado, ó, PVC. Vou colocar assim, polivinil cloro. Beleza? Polivinil cloro. Ele é um polímero por adição, por isso o nomezinho vinil. Beleza? Mas tem um cloro. É o cloreto de polivinila. Mas, Marcos, por que cloreto de polivinila e a gente chama de PVC? Cloreto de polivinila. E a gente chama de PVC. Por causa do inglês. Só por causa do inglês. Então a formação dele, do inglês, fica nessa estrutura aqui que você está vendo aqui. Ó. O cloreto de polivinila, ou PVC, nome, deixa eu dar um jeito aqui nessa zoada, que tá demais. Certo? O WhatsApp que tá bombando. Então, o cloreto de polivinila é obtido a partir do cloreto de vinila. Você tá vendo aqui o cloreto de vinila, ó. Cloreto de vinila. Vinil por quê, Marcos? Minha filha, isso aí é ligação dupla. Ó. Por isso, você chamou de vinil. Então, quando você quebra a ligação dupla, o cloro aparece aqui, ó, como se fosse uma ramificação. Claro que não é ramificação porque não é carbono, né? Então você tem aqui um aleto orgânico, agora um polímero halogenado, beleza? E você tem essa estrutura aqui, ó, essa estrutura que você está vendo aqui, beleza? Você tem a estrutura aí que você faz aquelas, aqueles, a gente chama de chama de cano de isopor, cano de esgoto, né? Um cano de esgoto, né? Vamos continuar. PVA. PVA já não é muito, você não vê muito não, viu? Mas você tá vendo aqui, ó, uma partezinha que a gente chama de acetato. Por que a gente chama de acetato? Eu queria muito que você me dissesse qual é a função orgânica que eu tenho aqui. E aí eu vou contar até 3. É essa parte aqui de baixo, viu? Qual a função orgânica que tem aqui? 1, 2, 3. Você tem aí o éster, beleza? Você tem um éster. Esse éster você pode chamar usualmente de acetato.
A partir daí você tem o PVA, beleza? Que é muito utilizado em tintas vinílicas, goma de mascar, você gosta do seu chicletezinho, e alguns adesivos. Logicamente que se você tiver algumas estruturas ou como solventes orgânicos, olha, o solvente orgânico que dá aquele odor característico à tinta, legal? E que é tóxico, beleza? Porque é a base de benzeno, né? Benzina, você já deve ter ouvido falar. E algumas pessoas usam até como alucinógeno, né? Porém, o PVA, você vai ter a partezinha do acetato, como eu estou lhe mostrando aqui, o PVA, e você vai ter a polimerização deixando o acetato ainda à vista, ou seja, a parte éster ainda à vista, certinho? Repetida N vezes, ó, eu tenho N desse cara, repetida então N vezes, mais uma vez mostrando como todo polímero deve ser mostrado, certinho? Se cansou, dê uma pausa e volta daqui a pouco, mas eu não vou parar não, vou meter dança, beleza? Eu vou ter aqui agora, ó, e espero que você tenha várias perguntas. Então, por favor, anote suas dúvidas, anote suas perguntas. Legal? Eu tenho aqui agora o Teflon, beleza? O Teflon, você tem lá com aquelas panelas antiaderentes, né? Hoje tem outros materiais utilizados, mas o Teflon é o principal. O tetrafluoreto de vinila, olha, fluor. E aí eu tenho aqui mais uma vez um haleto orgânico, beleza? É cheio de flúor. Marcos, como é que faz então? Aposto que você pensou nisso. Marcos, como é então que esse Teflon ele fica antiaderente? Opa, eu vou ter que lembrar aí do meu conhecimento de engenharia de alimentos. O Teflon, ele funciona da seguinte forma. Quando você chega e frita um ovo, frita uma carne, frita alguma coisa na panela de alumínio ou na panela de algum metal, todo metal ele deixa frestas, fibras, né? E essas frestas, essas fibras, fazem com que partes desse alimento entrem. Então, o que foi que o homem fez? O homem, então, chegou e falou bem assim, poxa, então eu vou fazer o seguinte, eu não quero fritar desse jeito, eu quero que ele frite, mas que ele não grude, porque senão ele queima, né? Logicamente, imagine só se você tem aqui uma frestazinha e um alimento entra aqui, ela está recebendo calor dos dois lados, beleza? Quase todos os lados. O que vai acontecer? Ele vai receber mais calor e vai queimar. E gruda, beleza? Na panela. Então o homem fez o seguinte, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar óleo. E aí colocou o óleo para facilitar a fritura. A princípio, o óleo não foi para lhe dar melhor sabor, não. Mas foi para que você conseguisse não grudar aquele alimento. Logo depois, o homem percebeu que poderia colocar alguns tipos de gordura que dava aromas, né, e sabores especiais àquele alimento. Então, ele começou a fritar outras coisas utilizando outras gorduras. Resultado, estamos no caminho inverso agora. O que o homem está fazendo? O homem está tentando chegar e se livrar do óleo. Legal? Se livrar das frituras. Então, mesmo que a pessoa agora chega e coloque lá na antiaderente, para colocar normalmente um fiozinho de azeite para dar o aroma, não há necessidade. Por quê? Porque o Teflon, ele cria uma barreira, mesmo que você passe a mão e perceba que ele seja poroso, mas ele cria uma barreira que não deixa esses alimentos, né, ou seja, a abertura entre uma fresta e outra no Teflon é bem maior. Legal? Por isso que ele é áspero. Então não deixe com que aquele alimento grude e por causa disso queime e por causa disso você não tenha aquele cozimento legal. Aí, resultado. Agora, as panelas antiaderentes, você não tem necessidade nenhuma de colocar nem óleo, nem manteiga, nem tocinho, nem bacon, nenhum tipo de gordura. Não há necessidade, beleza? Logicamente que tem panelas e panelas, viu? Estou falando de panela antiaderente de boa qualidade. E aí, resultado, você não tem essa necessidade, beleza? A própria gordura da carne, ela pode ser frita, ela consegue ser frita, né? Consegue passar tranquilamente. Porém, o homem ainda continua colocando algumas coisas para dar o aroma, mas ela não vai grudar necessariamente. Ah, Marcos, mas no começo ela gruda. Beleza, no começo ela gruda, realmente.
E aí você vai balançando a panela devagarzinho, devagarzinho, até ela soltar. Beleza? Até ela soltar. Continuando. Então você tem o politetrafluoreto, né, o fluoretileno, né, o Teflon, né, é a base do tetrafluoretileno, é um plástico, né, que melhor resiste ao calor e à corrosão de agentes químicos, por isso, apesar de ser caro, ele é muito utilizado em encanamentos, né, válvulas, registros de panelas domésticas, próteses, né, dentárias, por preferência, ou próteses ortopédicas, isolamentos elétricos, antenas parabólicas, revestimento para equipamentos químicos e por aí vem. Antenas parabólicas, veja assim como antenas de assinatura, né? Algumas pessoas não usam nem mais antena parabólica. Tem aqui o metilacrilato, mas eu só quero que você entenda que esse daí vai ser o acrílico. Legal? Esse daí vai ser o acrílico que você conhece. Então, ele é muito transparente, né? O interessante dele é que ele é muito transparente. E por outras substâncias que você coloque aí, você tem lentes com maior ângulo, né, de entrada para refração. E por causa disso, você às vezes tem algumas lentes bem finas com um grau muito grande, né? O pessoal começou a brincar com os polímeros desse jeito. Deixa eu ver, e tá tudo certo, né? Um negócio interessante é o seguinte, né? Você tem aí nos para-brisas, por exemplo, você percebe que o vidro utilizado no para-brisa, quando ele estilhaça, ele não estilhaça em materiais pontudos ou pontiagudos como o vidro é. Então ele estilhaça com pedaços meio arredondados. Legal? Então você vai ter aí, no caso, o polímero, no caso o poliacrilato, né, o metilpoliacrilato, para utilização e para resistência desse material. Uma coisa também interessante é o seguinte, ele é utilizado para aquela películazinha que não deixa o para-brisa estilhaçar e vir em cima da pessoa. Beleza? Então, quando quebra um para-brisa, não sei se você já percebeu, mas tem uma película, tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro, que quebrou, ela ainda resiste a deixar os pedaços de vidros para não ferir a pessoa. Legal? Não ferir mais ainda a pessoa em uma possível colisão ou uma quebra daquele para-brisa. Vamos nessa. Tem aí o poliacrilonitrila, beleza? Poliacrilonitrila. Eu queria muito que você observasse e lesse comigo para que serve ele. É obtido a partir da nitrila do ácido nítrico, né? do ácido acrílico, desculpe. Né? É usado essencialmente como fibra têxtil. Sua fiação com algodão, lã ou seda produz vários tecidos conhecidos comercialmente como Orlon, Acrylan ou Dralon, né? Respectivamente. Muito empregados, especialmente em roupas de inverno. Você já viu essas fibrazinhas no seu casaco, dentro do seu casaco tem umas fibrazinhas. Isso aí é esse poliacrilato. Tome cuidado. Essa daí também, deixa eu lembrar o nome do bicho. O poliacrilonitrila, desculpe, poliacrilonitrila. Ele é muito utilizado para fazer espumas, né? Que espumas, Marcos? Aquelas espumas que utilizam em boates, né? Para evitar que o som saia da boate, né? Ou seja, que incomode os vizinhos. Ou seja, para fazer o chamado isolamento acústico. Resultado. Ele, como muitos polímeros, ou a maior parte dos polímeros, eles são muito inflamáveis. O que vai fazer com que você não deve queimá-lo, beleza? Então, você tem lá aquele casaco que você tem, né, uma espuma dessa, e aí você chega e fala bem assim, não, essa espuma não está funcionando mais, não está prestando mais, eu vou queimar. Não faça isso. No momento que você faz isso, esse CN, o cianeto, beleza? O cianeto é extremamente tóxico. Ele queimado e vai para o ar, criando a chamada fumaça tóxica. E aí a gente tem 2 exemplos de mortes por causa da queima dessa espuma.
ou por causa da queima desse polímero. Primeiro foi a Boate Kiss, que você se lembra. A Boate Kiss já foi questão, por exemplo, se eu não me engano, foi da Unicamp, se eu não me engano, não me lembro direito da questão em si, mas ele perguntava, né, e comentava que esse cianeto era o responsável por muitas mortes. Por quê? Porque a pessoa, no momento de um incêndio, pode morrer, como aconteceu naquele caso. Morreu gente pisoteada, morreu gente respirando ar quente, então por causa disso os alvéolos, ou seja, o pulmão foi queimado respirando ar quente. Legal? Né? Morreu gente asfixiado e morreu gente envenenado pelo cianeto. Legal? Então foram 4 formas, na verdade, de morrer. Né? Resultado, por isso a quantidade de morte foi tão grande. Né? E ele, por ser muito tóxico, né, no caso agora dos meninos do Flamengo, que morreram, né, porque o ar-condicionado pegou fogo, queimou o quê? A miserável da espuma, que estava fazendo não um isolamento acústico, mas um isolamento térmico. O que vai fazer, o que foi aconteceu? Queimou, e muitos desses meninos morreram dormindo ainda, porque foram intoxicados, né? Normalmente é adolescente, você sabe disso, tem um sono pesado ordinário, normalmente, viu? Tem gente que não, mas normalmente tem um sono pesado ordinário, então esses meninos sentiram, começaram a respirar essa fumaça tóxica e morreram ali, provavelmente dormindo, morreram antes mesmo de ser queimados, entendeu? Trágico, mas necessário para que você entenda o porquê dessa substância ser tão tóxica. Aqui está o cianeto. Ó. Aqui está o cianeto. E lembrando que o cianeto é uma nitrila, beleza? É uma nitrila. Nitrilo ou nitrilo. Tenho aqui os polímeros diênicos. Eu não acho muita necessidade de lhe explicar, não. Você só precisa que você enxergue que eu tenho um rompimento de ligação π. Aí a ligação π, uma é formada aqui no meio e o restante nas pontas. Isso quer dizer que eu ainda tenho um polímero insaturado, sendo que essa ligação π pode ser adicionada, então, na forma tridimensional, outros polímeros. Então, eu posso fazer um emaranhado desse polímero, beleza? Ele pode ser chamado de polibutadieno ou buna, né? Cuidado para não esquecer e colocar um D aí no meio, beleza? São utilizados normalmente para outras substâncias, ou seja, para dar resistência a outras substâncias, beleza? Como assim? Eu tenho então a formação de arranjos, né, não somente lineares, mas bidimensionais, que vai dar uma estrutura muito mais firme para esse polímero. Lembrando, gente, o pessoal não faz isso molecularmente não, beleza? Então, o homem aprendeu a criar processos químicos e físicos, ou seja, calor, né, e substâncias químicas que fazem a quebra dessas substâncias em formação de outras substâncias. Inclusive algumas enzimas que são colocadas lá para fazer essa ligação. Né? Vamos nessa. Polisopreno, certo, polisopreno, isso é legal pra caramba. Ó. Ele é um dos tipos de pneus, de polímeros obtidos, né, a partir do látex, olha só. Né? Então, mesmo assim, esse látex, o homem aprendeu a criar esse látex aqui, ó, o isopreno, tá vendo? O poliisopreno. Ele conseguiu formar esse látex artificialmente, sem ter a necessidade de você estar tirando, né, o leite, né, daquela seringueira, né? Também conhecido como tirar leite do pau, né? Da seringueira. Continuando. Neopreno, tubos flexíveis, isso aí é só para caracterizar, não tem muita necessidade, você está percebendo só tem um haleto ali no meio. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Pronto, aqui agora. Outras classificações, beleza? Eu tenho os chamados copolímeros. Copolímeros. Formados a partir de 2 ou mais monômeros diferentes. Então, olha só. Tome muito cuidado, por quê? Porque eu vou tentar lhe confundir. Seu vestibular vai tentar lhe confundir.
Eu tenho um polímero heterogêneo, olha, eu tenho um polímero heterogêneo que tem heteroátomo. E tem o copolímero, que é formado por polímeros diferentes. Legal? Então, tome muito cuidado com essa classificação que ele pode tentar lhe confundir. Ele vai colocar lá, ó, um polímero heterogêneo é aquele formado por mais de um polímero, mais de um monômero diferente. Mentira. Isso aí é copolímero. Então, só voltando aí para você. Você tem aí o saran, né? Tem o saran, onde eu tenho aqui, ó, um dicloroeteno e tem um cloreto de vinilo aqui e eu consigo interligar eles por adição, beleza? E tenho aqui o saran. Deixa eu ver, tubos plásticos, sulfato de atomáveis, tal, e um de alumínio. São coisas que você não consegue enxergar muito, né? Não tem uma praticidade para você, não. A borracha, ainda outros tipos de borracha, e por causa disso você já está vendo, né? Tendo sódio metálico como catalisador, olha só aparecendo a palavrinha mágica, catalisador. Você está vendo aqui, ó, o isopreno, né? O estireno, que você lembra que pode formar isopor, e 1,4-butadieno, formando o Buna-S, beleza? Que é um tipo de borracha, né? E essa reação é utilizada o sódio como catalisador. Importante, não é muito interessante, é só para você identificar. Além dessa borracha aqui, ele ainda, porque é a banda de rolagem, ou seja, a parte que está em contato com o asfalto. É colocado nessa borracha também o enxofre, beleza? É colocado o enxofre para dar maior resistência, que ele vai fazer as chamadas ligações pontes de hidrogênio não, pontes de sulfeto, obrigado. Pontes de sulfeto. Veio na minha cabeça e falaram aqui no meu ponto, né? Minha equipe que está aqui, toda me ajudando nessa aula mágica. Você tem o Buna-N, né? Então você tem aí alguns óleos lubrificantes e perceba que você tem o cianeto aí, substância extremamente tóxica. Marcos, esse cianeto, então, ele pode ser tóxico só em estar em contato com a gente? Não. Ele só vai ser tóxico para a gente na forma de ácido cianídrico ou na forma de cianeto realmente. Ou seja, quando você queimar, aí ele é liberado do polímero. Beleza? Mas desse jeito aí, você pode ter contato com ele tranquilamente, sem problema nenhum. Lógico, não é para comer, viu? Não é para comer. Mas você pode ter contato tranquilamente que não tem problema nenhum. Né? Poliuretano ou poliuretana, né? Provavelmente você já ouviu falar, né? Eles são utilizados normalmente em plantas de sulfite, porém, esse tipo de polimerização que você está vendo aí é uma polimerização de condensação. É um copolímero também, beleza? Mas você está vendo aqui, ó, você tem aqui uma amida e tem aqui álcool. Peguei esses dois aqui e associei, eu vou formar agora uma amida éster, ó. Uma amida de um lado e éster do outro. E você tem o poliuretano ou poliuretana. São duas substâncias diferentes. Nessa molécula vai ter a saída de uma água, beleza? Vai ter a saída de uma água. Por quê? Porque aqui eu tenho dois oxigênios, ó. Dois oxigênios e tem um nitrogênio aqui. Então, deixa eu ver se vai ter saída de uma água. Não. NHTCOO vai ser a saída somente do hidrogênio. Não vai ter saída de água, não. Mas isso aqui vai ser uma reação de condensação e não uma reação de adição. Certinho? Polimerização por adição ou por condensação. Você tem aqui a formação de saída de água, amônia e por aí vai. Você vai perceber que vai sair mais água que tudo, viu? O que vai acontecer então? Eu vou ter essa molécula e essa daqui se repetiu. Na hora de representar, eu não vou precisar representar essa parte da repetição. Né? Não vou precisar representar essa parte da repetição. Eu só vou mostrar essa parte daqui e a ligação. Importante, toda vez que eu represento esses aqui sobre polifenol, né?
toda vez que eu represento, perceba que eu coloco aqui ó, as ligações ainda disponíveis para serem feitas, viu? Eu não posso chegar e deixar só CH2 sem esse tracinho, e sem esse tracinho estará errado. Eu estou dizendo então que essa parte aqui, esse monômero, será repetido, certo? Antes, desculpe. Nesse daqui você percebe que saiu H, O, H, saiu água, viu? Ó, sai a água. Polímero ureia formaldeído, vou lhe mostrar agora. Eu tenho aí a ureia formaldeído, eu tenho aqui a ureia, que é uma amida, beleza? Uma poliamida. Aqui aldeído, formaldeído ou metanal, beleza? Mais algumas ureias. Saindo água, eu tenho a combinação dessa estrutura toda. Continua sendo copolímero, beleza? Então, eu tenho um polímero ureia formaldeído aí. Então, você tem aí ó, esse polímero tridimensional obtido a partir da ureia formaldeído puro, quando puro é transparente e foi usado como primeiro tipo de vidro plástico. Beleza? No entanto, ele acaba se tornando opaco e rachando com o tempo. Você já viu isso. Você já viu isso. No momento que você está utilizando muito aquele copinho que você trouxe da festa, né? Você trouxe aquele copinho da festa, você percebe que ele começa a ficar meio fumaçado, se você começar a utilizar substâncias mais quentes nele. Não deve, beleza? Não deve colocar substâncias quentes em polímeros. Né? Utilize mais substâncias quentes em substâncias de vidro, porque existe uma reação pequena, mas existe uma reação e pode promover substâncias cancerígenas, beleza? Porém, o vidro não. O vidro não tem essa interação. Então, esse vidro plástico, quando você coloca, então, substância aquecida, ou depois de tanto impacto, ele começa a ficar meio craqueladinho, ele começa a aparecer umas fibras de rachadura. Né? Você provavelmente já deve ter visto. Vamos nessa. Outro, você tem a melanina formaldeído, né? Melmai, fabricação de discos musicais antigos. Se você conhece isso aí como disco de vinil, beleza? Então a coloração do disco de vinil é por causa dele. Então acontece... desses caras, um dos mais importantes que você vai ter aqui é o chamado poliéster. Beleza? Por que o poliéster? Você vai ter aqui, ó, perceba que eu tenho que ter uma ponta e outra ponta a parte éster. Eu tenho até um éster aqui. E tenho aqui o aldeído, não, desculpe, o álcool, uma ponta álcool, outra ponta álcool. Eu preciso criar esses dois. Resultado, na fabricação desse cara, eu formei aqui uma substância, CH2OH. Por favor, que álcool é esse aí? Que álcool é esse aí? É álcool? Deixa eu ver aqui. É sim. 1, 2, dupla O. 1, 2, 3. Isso aqui tem a fórmula tá um pouco diferente. Isso aqui é CH3OH. Isso aqui não é CH2OH não, viu gente? Isso aqui é CH3OH. Então, por favor, observe aqui, ó. Isso aqui é um CH3OH. Esse CH3OH, eu preciso saber que molécula é essa, que substância é essa. 1, 2, 3. Aproveite, pause logo, pense direitinho como é o nome da substância. Muito bem, é metanol, né? Você tem o metanol. Porém, quando a gente termina de formar a ligação, você tem aqui, ó, éster. Cai demais ele perguntar sobre poliéster. Ele coloca lá a estrutura e fala bem assim, ó, essa estrutura é de uma substância chamada, conceituada de... Poxa, você vai ver o ésterzinho. Se formou éster, Marcos, mas já tinha éster. Problema. Mas se tem o ésterzinho lá, você vai chamar de poliéster. Acabou. Beleza? Vai ser o poliéster. Assim como o processo de polimerização por condensação, você tem, principal para você não esquecer, o poliéster. Beleza? Outro muito importante... Né? Outros poliésteres importantes aí. Eu tenho aí as poliamidas. Não sei se você se lembra, mas para a gente conseguir formar uma amida, é muito fácil quando a gente pega uma amina
e um ácido carboxílico. E eu tenho uma reação formando amida. É isso que você está vendo aí, ó. Você tem aqui amina de um lado, amina do outro. Mais uma vez, eu tenho que ter amina dos dois lados para formar, tanto nessa ponta quanto nessa outra ponta, uma polimerização. E aqui eu tenho um ácido carboxílico, na verdade, um ácido dicarboxílico. Eu tenho um ácido carboxílico e ácido carboxílico. Quando eu pego isso aqui e ligo com isso aqui, eu tenho a saída de água e tenho a formação de amida. Isso aqui é uma amida, beleza? Isso aqui é uma amida. Gente, eu quero que você olhe para mim. Esse é o mesmo processo, esse processo já existia, o processo de polimerização formando amida. Mas eu vou lhe mostrar isso, na verdade, lá em bioquímica. Já vou adiantar alguma coisa. Quando você tem o chamado aminoácido carboxílico, isso quer dizer que no aminoácido você tem uma parte de amina e você tem uma parte de ácido carboxílico. Você tem aqui uma chave e uma fechadura. O que vai acontecer então? Se eu quiser então interligar, lá e vem o seu ribossomozinho trazendo outro aminoácido e aí pronto, liga um aminoácido no outro, vai ser uma polimerização por condensação que vai sair água lá nessa ligação e aquela ligação que você chama de ligação peptídica forma uma amida, beleza? Então, uma proteína nada mais é para a gente de química que uma poliamida, beleza? Não vai ser nylon, viu? Não vai ser nylon. O homem aprendeu a fazer o nylon com as estruturas que eu lhe mostrei aqui agora, ó. Essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas aqui que vão dar origem ao nylon. Existem vários tipos de nylon, viu, gente? Existem vários tipos de nylon. Esse é um dos tipos. Mas entenda que toda vez que você ouvir falar em nylon, isso é uma poliamida. Certo? Isso é uma poliamida. A estrutura, eu vou ter uma arquitetura molecular. Como eu lhe falei, assim como tem nas proteínas, você tem uma estrutura linear, você tem um polímero linear, beleza? Você chama isso de proteína primária, né? Ou um polipeptídeo primária, né? Você tem um ramificado, então vai começar a aparecer alguns ramos. Na proteína vai ser um pouquinho diferente, né? Porque ela consegue se enovelar, então vai ter uma estrutura secundária na proteína, mas na proteína depois eu lhe digo. E tem um polímero em rede, que ele aproveita as ramificações para formar novas polimerizações, beleza? A vasilha PET é dessa forma, por isso que ela não dissolve em lugar nenhum, beleza? Ela não dissolve em lugar nenhum, né? E aí você vai ter aí, ó, a cadeia linear, a cadeia ramificada e a cadeia cruzada, né? Ou crossing link, né? E a partir disso, acabou nossa aula de polímeros. Olha que beleza. Antes do horário. Que beleza. Né? Importante. Polímeros não é um assunto que seja esse bicho de 7 cabeças. Que bom. Legal? Mas ele é facinho do jeito que cai. Não podemos esquecer os tipos de polimerização. Certinho? Não podemos esquecer os dois tipos de polimerização, o que é um copolímero, o que é um termoplástico, o que é um termoendurecente, certinho? E o que é um poliéster, uma poliamida, beleza? Então, gente, um beijo no coração, espero que você tenha gostado da aulinha, a gente montou essa aulinha, foi para você, beleza? E qualquer dúvida, por favor, me diga. Né? A aulinha às vezes é cansativa, mas que bom, for gravada, e você consegue chegar e arrebentar a hora que você quiser, viu? Cansou, para um pouquinho, bebe uma água, apanha de novo. Porque terceiro ano não pode cansar, nós somos incansáveis. Madeira de dar em dojo, vamos lá. Pau! Um beijo no coração, gente. Deus abençoe.